Circle of Inevitability, capítulo 1069. Nêmesis. O sábio oculto sentiu que precisava responder, mas não conseguia decidir qual plano escolher. Ele deveria repelir rapidamente o inimigo invasor ou destruir este reino desconhecido de sua criação para criar o caos, escapar da detecção e se esconder novamente. Ele nunca havia hesitado assim antes, incapaz de tomar uma decisão, como se estivesse sendo afetado por algum poder Beyonder. Então, ele ouviu o clang de um sino. Parecia vir de tempos antigos, atravessando vastas eras. O fantasma de um relógio desgastado e manchado apareceu, e uma mão esquerda enluvada de preto segurava os ponteiros do relógio que oscilavam entre o branco acinzentado e o preto azulado. Nesse momento de silêncio, o tolo levantou a palma da mão direita e estendeu para frente sua bengala firmemente segura. A bengala, incrustada com incontáveis poeiras estelares, fez com que o vazio desmoronasse camada por onde passava, avançando em direção ao sábio oculto. Reticências. À medida que a bengala do tolo avançava, no mundo astral cheio de vários conceitos, abstrações distorcidas e caos, uma luz nebulosa começou a brilhar, como se estivesse prestes a trazer cenas de pergaminhos profundos e magníficos para o reino desconhecido, onde a batalha estava acontecendo. Nesse momento, no alto do céu, a lua carmesim de repente se tornou proeminente. Ficou mais brilhante e redonda, sua cor se aprofundando até parecer manchada com sangue fresco. A lua de sangue desceu. A luz carmesim da lua de sangue brilhou sobre a barreira invisível no mundo astral, iluminando todos os conceitos distorcidos aqui, impedindo qualquer divindade de escapar e fazendo com que aquela luz clara e nebulosa tivesse medo de cair em seu destino pretendido. Reticências. Na caos, Torriop, que corria em direção ao lugar enevoado e nebuloso na forma de uma inundação de informações, descobriu de repente que as poucas dezenas de metros restantes haviam se tornado sinuosas e tortuosas, serpenteando para frente e para trás, como se fosse preciso navegar por um labirinto para chegar ao destino. Do lado de fora do labirinto, havia uma escuridão etérea repleta de estrelas brilhantes, sem nenhum caminho. Uma vez lá dentro, a pessoa provavelmente se perderia imediatamente, incapaz de encontrar uma saída, muito menos de chegar ao destino pretendido. Esse era o controle sobre a jornada e o espaço exercido pelos Beyonders de alta sequência do caminho da porta. Embora deva haver uma porta e um destino, eles poderiam estabelecer a saída no ponto mais distante e transformar a jornada em um labirinto que não poderia ser percorrido rapidamente. Este também era um tipo de selo, um selo com restrições de tempo. Depois de restringir o movimento de Torriop, a Madame Mágica, flutuando no ar usando seu manto preto com estrelas prateadas, de repente se dividiu em 9. Atrás de cada figura, planetas de cores diferentes apareciam nebulosamente. Uma força gravitacional imensa e aterrorizante emanou dessas 9 figuras, destruindo instantaneamente o labirinto que havia prendido Torriop, parecendo retardar o próprio fluxo do tempo, fazendo com que a luz nessa área fluísse em direção a diferentes planetas etéreos, incapaz de brilhar ao longo do caminho pretendido. Torriop, que tinha acabado de reformar seu corpo e planejava liberar imediatamente vários feitiços usando informações previamente adicionadas para forçar o inimigo a recuar novamente, sentiu 9 mãos invisíveis agarrando diferentes partes de seu corpo, sua cabeça, pescoço, costelas esquerdas, perna direita e outros lugares, puxando loucamente para fora. Ele estava prestes a ser desmembrado. Ele não teve escolha a não ser informatizar-se novamente, tornando-se uma inundação etérea, transparente e complexa. Essa enxurrada de informações também estava sendo destruída, puxada para fora, fluxo por fluxo, mas a estrutura principal permaneceu intacta.
Quando Lumian se teletransportou para esta região selvagem, ele viu a cena de 9 madames mágicas cercando uma área devastada por uma tempestade espaço-temporal. Todas as 9 figuras estavam piscando, alternando constantemente entre o falso e o real em uma velocidade que as tornava indistinguíveis umas das outras. Vendo isso, Lumian sem hesitar pegou o telefone fabricado pelo deus do vapor e da maquinaria e o jogou no ar. As 9 figuras de repente se fundiram em uma, sem mais piscar. A posição fixa da Madame Mágica era exatamente onde Lumian havia jogado o telefone. Ela pegou o telefone com uma mão e habilmente abriu o mini-programa correspondente. Naquele momento, de dentro da tempestade espaço-temporal que estava sendo dilacerada, daquela área escura e perigosa, fluxos de informações etéreas e transparentes surgiram, transformando-se na figura de Torriop. Ele estava apenas ferido, a estrutura geral do seu fluxo de informações não havia entrado em colapso ou sido comprimida pela terrível força gravitacional. Comparado a antes, Torriop parecia um pouco mais baixo, a cabeça feroz do lobo que deveria estar em seu peito direito havia se movido para perto de seu pescoço, ambas as mãos apareceram em seu umbigo e suas pernas estavam com comprimento irregular. Tudo isso foi causado por desalinhamento de informações, mas o equilíbrio geral permaneceu. A figura da Madame Mágica desapareceu novamente do ar e, vendo isso, Lumian recuou silenciosamente da borda da batalha. Tendo realizado seu desejo, Torriop imediatamente se transformou em uma inundação de informações complexa e transparente, correndo em direção ao poço desmoronado a apenas dezenas de metros de distância, em direção àquele lugar enevoado e nebuloso. Num instante, ele viu novamente o caminho se tornar tortuoso, cheio de direções enganosas. Ele ficou preso no labirinto, novamente. A Madame Mágica retornou mais uma vez. Nesse momento, o fluxo de informações de Torriop dentro do labirinto se dispersou instantaneamente, desaparecendo rapidamente. Esta era uma informação falsa que Torriop havia preparado especialmente para o inimigo. Enquanto isso, sua oculta informação verdadeira havia silenciosamente alcançado a entrada da passagem secreta, ainda correndo em direção àquela névoa na forma de uma inundação etérea e transparente. A Madame Mágica, vestindo seu manto preto com estrelas prateadas, de repente piscou para a borda da saída, aparecendo bem na frente de Torriop. Torriop havia previsto isso, e seu fluxo de informações imediatamente se dispersou em vários fluxos entrelaçados, preparando-se para contornar o inimigo acima de sua cabeça, de ambos os lados e abaixo de seus pés para entrar na saída. Durante esse processo, mesmo que algumas partes fossem interceptadas, desde que a estrutura geral e o equilíbrio permanecessem, Torriop não morreria. Na pior das hipóteses, ele perderia membros e alguns feitiços após a reforma, que poderiam ser pesquisados e adicionados posteriormente. Vendo os fluxos de informações transparentes prestes a se espalhar e escapar, a Madame Mágica levantou o telefone na palma da mão e apertou o botão de ativação do destruidor de informações. A tela do telefone, que antes estava iluminada, de repente ficou escura, como se toda a luz tivesse sido absorvida pelo mini-programa em execução. Isso emitiu uma força gravitacional avassaladora e aterrorizante, direcionada especificamente às informações. Os fluxos de informações que Torriop havia invadido mudaram incontrolavelmente de destino, correndo em direção à tela escura do telefone. O rosto e as costas das mãos da Madame Mágica também mostravam sinais de carne contorcida. Essencialmente, estas também eram uma forma de informação, assim como a floresta ao redor e a neblina por trás. No entanto, eles existiam em uma forma física muito estável, resistindo efetivamente à força gravitacional avassaladora que emanava de dentro da tela do telefone.
Conforme fluxo após fluxo de informações entravam no telefone da Madame Mágica, um grito de repente irrompeu das profundezas da tela escura. O grito era de extremo pânico, de extremo terror, como se estivesse enfrentando um inimigo, enfrentando a coisa mais aterrorizante do mundo. O grito também era informação. O grito cessou abruptamente. Depois que todas as informações dispersas de Torre Op entraram no destruidor de informações, a tela do telefone rapidamente recuperou o brilho e, um após o outro, cristais, formados a partir de informações aparentemente transparentes foram cuspidos, como um monstro cuspindo ossos depois de devorar humanos. Essa era a característica de Beyonder de um Sequência 2. Sábio, do caminho do espreitador de mistérios. Um anjo havia perecido. Vendo que todos os cristais haviam sido cuspidos, a Madame Mágica jogou o telefone de volta para Lumian, que havia retornado. Depressa, ela insistiu, e então desapareceu do seu lugar. Ela planejou se teletransportar de volta, trocar de roupa e depois retornar para ajudar. Isso levaria apenas 1 ou 2 segundos, pois ela usava 2 camadas de vestes e só precisava remover a de fora. Lumian pegou o telefone imbuído do poder divino do deus do vapor e da maquinaria, e imediatamente ativou a marca de teletransporte em seu ombro direito. Seu destino era nas profundezas da floresta, na entrada de uma passagem secreta cheia de névoa. Reticências. Na biblioteca com suas prateleiras bagunçadas, mas com vários livros. Orrais, outro dos 10 pilares que protegiam Avalon, tinha acabado de chegar de onde os itens místicos estavam selados. Ele segurava uma máscara que parecia feita de ouro negro. A máscara era assimétrica da esquerda para a direita, e nem mesmo em um padrão regular com um lado menor que o outro, mas sim caótica. A órbita ocular esquerda era grande e oca, a direita pequena, a ponte nasal esquerda caída, a direita proeminente, a maçã do rosto esquerda saliente, a direita caída para baixo, tudo dando uma sensação indescritível de loucura e majestade. Este foi um dos 3 artefatos selados de grau 0 atualmente possuídos pela Ordem Ascética de Moisés, obtido durante o caos da Guerra dos 4 Imperadores e chamado de Máscara de Salomão. Orrais o escolheu entre os 2 artefatos selados de grau 0 restantes, preparando-se para dar suporte a vice-presidente Retia ou seu colega, Seides. Infelizmente, havia apenas 3 semideuses protegendo Avalon, eles 3 e o presidente Torre Op, e eles não conseguiram nem encontrar outro santo para usar o último artefato selado de grau 0. Os efeitos negativos daquele artefato selado eram letais demais para qualquer Beyonder sem divindade suportar. Só posso esperar que o presidente ou a vice-presidente possam retornar para pegar a escritura pós-apocalíptica e então repelir os invasores ou liderar todos na fuga. Orrais olhou para o local selado, rezando para que os feiticeiros da sequência intermediária do lado negro encontrassem o caminho até ali. Com a máscara de Salomão, ele não podia mais usar aqueles artefatos selados de grau 1. E se esses artefatos selados não pudessem ser usados, as chances de vitória da Ordem Ascética de Moisés diminuiriam ainda mais, e se eles tivessem que recuar mais tarde, teriam que abandoná-los, sofrendo pesadas perdas. Neste momento crucial, independentemente de alguém ser de sequência 5 ou não, aqueles que pudessem usar artefatos selados de grau 1 deveriam rapidamente assumir o controle deles, tornando-os mais fáceis de serem retirados. Olhando para a máscara assimétrica de ouro negro, Orrais cerrou os dentes e a colocou no rosto. A máscara de ouro negro de repente se contorceu, como se tentasse se fundir com sua carne. Orrais soltou um gemido abafado de dor, e seu corpo inteiro ficou instantaneamente maior. Neste momento, uma figura refletiu em seus olhos. A figura estava descalça, vestindo uma túnica simples,
com um cinto de casca de árvore amarrado na cintura e cabelos negros balançando suavemente para trás. Ponto.